Dia de resenha de livros aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro aqui, Enfrentar os Problemas com Fé, do Roberto Thanos. Esse livro me surpreendeu e eu já conto para vocês por quê. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, quem é ela, o nome dela. Ele é um livro de 180 páginas, não é um livro tão grande. É um livro que tem uma linguagem fácil da gente entender e ele é um livro orante. Então, a cada final de capítulo tem uma oração. E o autor, ele escolheu, através de histórias bíblicas, mostrar alguma lição pra gente. Eu achei isso bem interessante. Então, no primeiro capítulo, ele conta a história sobre Daniel, né? Daniel na cova dos leões. Esse livro eu ganhei quando a minha cunhada descobriu que ela estava grávida. E ela foi numa pregação do Roberto Thanos. E ela escolheu dar o nome de Daniel pro filho dela, né? Pro meu sobrinho. E eles compraram esse livro e me presentearam. Então, já no primeiro capítulo, ele fala sobre Daniel. E qual é a história? Daniel era um servo fiel de Deus, né, que orava sempre todos os dias, e durante um período ficou decretado que era proibido fazer orações para qualquer tipo de Deus que não fosse o rei. E como Daniel era um servo fiel, ele continuou com as suas orações e por isso ele foi condenado à morte, sendo jogado na cova dos leões. Então a lição que o autor mostra pra gente com essa história, que pra mim foi a mais marcante, é que a oração, ela não nos livra das tribulações. Daniel não foi liberto de ser jogado na cova dos leões porque ele rezava. Então imagina ele dentro da cova dos leões, ele com medo, tendo questionado a Deus porque isso aconteceu, mas ele se manteve firme ali na oração e, como a Bíblia conta, Deus mandou um anjo que tapou a boca dos leões e assim Daniel foi liberto. Então nós muitas vezes caímos na tentação de, quando a gente passa por algum problema, a gente fica pensando: ai Deus, mas por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu rezo, eu faço a minha parte. A oração, ela não nos livra das tribulações, mas ela nos dá força para superá-las. Então quando a gente passa por algum problema, a gente tem que tentar substituir os nossos pensamentos de incerteza, de medo, por confiança que Deus vai ajudar a gente a passar por aquilo. No capítulo 2, o autor fala sobre a batalha de Ameleque contra Israel. Então, durante essa batalha, Moisés subiu no monte, enquanto estava acontecendo a guerra, para orar pelo seu povo que estava lutando. E ele mantinha suas mãos erguidas em oração, mas quando ele abaixava, Ameleque triunfava, ou seja, né, soldados começavam a perder a batalha. Então, Abraão e Hur, que estavam junto com Moisés, começaram a apoiar suas mãos, porque enquanto ele estava com as mãos erguidas em oração, Israel triunfava. E o que o autor fala sobre isso? Que nós também muitas vezes nos sentimos cansados, fadigados de pedir, de suplicar. E muitas vezes, quando a gente cansa de rezar, a gente começa a buscar distrações para os nossos problemas no álcool, no celular, na pornografia. E é nesse momento que a gente precisa contar com os nossos irmãos de oração. E para mim, a grande lição desse capítulo é que a gente não pode se isolar quando a gente tem um problema. Quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem que contar com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos amigos, com a nossa rede de apoio, porque quando a gente conta com mais pessoas, a chance da gente enfrentar os nossos problemas é muito maior. Mas a gente também não pode sair pedindo opinião e ajuda de qualquer pessoa. É importante que a gente peça ajuda especializada, que a gente peça ajuda de quem dá bom conselho, de quem já passou por algum problema parecido, e a gente também ter o hábito de pedir para Deus para que a gente seja bons irmãos de oração para as pessoas, para que a gente possa ser suporte também de quem precisa. No capítulo 3, ele conta sobre a provação de Tobit e Sara. Então, nesse capítulo, ele conta a história de Tobit, que era pai de Tobias e ficou cego durante muitos anos e teve essa provação aí de Deus. E também fala a história de Sara, que se casou durante 7 vezes, mas antes de ter seu casamento consumado, seus maridos morriam. E o autor usa essa história para contar que muitas vezes é na provação que nós somos santificados. Assim como o ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, muitas vezes nós também somos provados para sermos aprovados. E a lição que eu tirei desse capítulo é que nos momentos de dificuldade, além de nos mantermos firmes na oração, a gente tem que pedir que o Senhor nos ensine uma lição com aquela dificuldade. Que a gente não passe pela dor apenas pela dor, mas que a gente consiga aprender alguma coisa com aquilo que aconteceu. Que a dor sirva para nos deixar mais fortes.
que é a tal da antifragilidade, né, gente? Capítulo 4 é sobre a história do pequeno Davi contra o gigante Golias. Esse é o capítulo mais extenso do livro, mas é porque o autor não usa só o recorte da luta de Davi contra o Golias, mas ele fala sobre toda a história de Davi, desde quando ele foi escolhido, da luta contra o Golias, do seu reinado, da perseguição com o rei Saul, dos seus pecados, da sua santificação. Então é um capítulo maior. Então primeiro, Deus escolhe Davi para enfrentar uma batalha que parecia impossível. Muitos tentaram enfrentar o gigante Golias, mas fracassaram. E na Bíblia conta da aparência do Golias, que era um soldado muito forte, muito alto, enquanto Davi era pequeno, não tinha muita força física, mas ele era corajoso, ele era temente a Deus. E por isso, ele tomou lá 5 pedras na mão e um estilingue, e assim ele conseguiu derrotar o Golias. Então, com isso, o autor quer nos ensinar que quando a gente toma das armas de Deus, não existe problema que seja grande o suficiente. E ele faz uma analogia que essas 5 pedras de Davi eram... Vou olhar aqui no livro para eu não errar. Então, a primeira pedra era o nome de Jesus. Então, tudo que a gente for fazer ou pedir tem que ser pela invocação do nome de Jesus. A segunda pedra é a oração. Então a gente pedir com fé e com perseverança. A terceira pedra é a confissão, que é o arrependimento dos pecados para a gente se tornar limpo diante de Deus. A quarta pedra é a palavra de Deus. Então a força que o estudo da palavra de Deus dá pra gente. E a quinta pedra, que é a Eucaristia, porque quando a gente comunga, o próprio Jesus se faz conosco. E para mim, o que mais me marca nessa história é a coragem de Davi. Ele teve que levantar e seguir diante para tentar derrotar o Golias, porque simplesmente ter essas 5 pedras nas mãos e ficar com ela pra gente não faz a gente derrotar o nosso problema. É a gente que precisa agir, é a gente que precisa ter coragem para enfrentar os problemas. Então depois disso, Davi se tornou rei. Mas mesmo sendo escolhido por Deus, ele ainda caiu em pecado, gente. Ele se apaixonou por Betsabé, que era casada, engravidou ela e mandou o marido dela para a guerra para que ele fosse morto e não descobrisse o que ele fez. Olha que babado, né, gente? E no livro, o Roberto Thanos fala que quando a gente tenta encobrir um pecado com outro pecado, as coisas só vão se acumulando e se agravando na nossa vida. Davi não teve paz enquanto ele não se confessou, enquanto ele não se arrependeu verdadeiramente daquilo que ele tinha feito. Então ele começou a se afastar de Deus, ele não consultava mais Deus para tomar suas decisões, e isso só foi fazendo a vida dele, a família dele ter mais e mais problemas. Então todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o que diferencia? O que a gente faz depois que a gente erra, depois que a gente peca? O autor fala que a gente tem que se espelhar em Pedro, que mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, ele se arrependeu e ele se converteu. E não ser como Judas, que pecou, que entregou Jesus e depois, tomado pelo arrependimento, pelo desespero, ele acabou se enforcando e se matando. A diferença entre remorso e arrependimento é que quando a gente se arrepende, a confiança em Deus nos dá força para recomeçar. Já o remorso faz a confiança desaparecer e não serve de muita coisa. No capítulo 5 é quando Maria intercede e nos leva até Jesus. Então, no último capítulo, o autor usa a passagem das bodas de Caná para mostrar que Maria nos leva até Jesus e que ele faz o milagre. Quando faltou o vinho na festa do casamento, ninguém falou nada para Maria, mas ela percebeu o que estava acontecendo e se antecipou indo até Jesus. Faltar vinho num casamento naquela época era uma coisa que trazia muita vergonha, muita tristeza, muita humilhação para a família. Então Maria vai até Jesus, que até reluta no certo momento, fala que não era a hora dele, mas ela insiste. Não era a hora do filho, mas era a hora da mãe. Então ela pediu que os discípulos fizessem tudo o que o Jesus disser. E assim eles fizeram. Eles encheram 6 talhas de água e Jesus transformou aquela água no melhor vinho que eles já puderam experimentar. Gente, eu particularmente amo essa passagem. Eu acho lindo ver a intercessão de Maria nessa história. E eu gostei muito também da visão que o Roberto Thanos teve sobre essa história para explicar no livro. Então, primeiro ele pede que os discípulos enchessem as talhas. Vamos combinar, né, gente? Jesus era o Todo-Poderoso. Se ele quisesse estalar os dedos e que tudo se enchesse de água, já transformasse em vinho, ele podia.
Mas o que ele faz? Ele pede uma ação dos discípulos. Eles pedem que eles façam alguma coisa para que o milagre aconteça. Então as talhas eram objetos bem grandes, bem pesados. E de acordo com a história, né, com os estudos antigos, o lugar de buscar água ficava distante das casas. Então imagina o esforço que os discípulos tiveram que fazer para ir encher essas talhas, para trazer a água até o lugar onde Jesus estava. Então Jesus quer mostrar que a gente precisa se esforçar para que o milagre aconteça. Deus quer contar com o nosso empenho, com a nossa atitude também. E depois novamente o autor faz uma analogia das 6 talhas como sendo 6 etapas para que a gente siga para conseguir superar os nossos problemas. Vou ler aqui para vocês. A primeira talha é a talha da oração. Então, orar é apresentar a Deus os nossos problemas, pedindo também a intercessão de Maria. Então, na nossa oração, a gente tem que apresentar a Deus o nosso problema, confiante na resolução, e suplicar para que Ele nos acolha. Suplicar do fundo das nossas almas para a gente ser atendido e agradecer também, porque mesmo na dificuldade, Deus nos sustenta e Ele que sabe o que é melhor para nós. A segunda talha é o planejamento. Planejar é refletir sobre o problema para achar uma solução. A terceira talha é a organização. É nosso dever organizar a bagunça que a gente faz na nossa vida. E organizar significa, primeiro, identificar o problema, estabelecer metas, ter disciplina e aprender. A quarta talha é a talha da decisão. Decidir é agir, mas de maneira espiritualmente pensada. Então, pensar no meu lugar, o que Jesus faria? Qual a decisão certa a ser tomada? A quinta talha é o enfrentamento. Enfrentar é ter coragem. Após a gente planejar, decidir o que eu preciso fazer, qual é a ação que eu tenho que tomar para enfrentar esse problema. E a sexta talha é a talha da resistência. A gente continuar empenhado para a resolução daquele problema sem desistir. E para finalizar, o Roberto Thanos fala sobre Paulo, que enfrentou inúmeras tribulações, mas resistiu por seu amor a Cristo. Porque quando nós conhecemos Jesus e nós o amamos de todo o nosso coração, a gente consegue resistir às tribulações. Então, o livro tem esses 5 capítulos, no final de cada capítulo tem uma oração. Como eu falei, é um livro muito gostoso de ser lido, é um livro orante, e eu achei muito legal utilizar de histórias para que a gente consiga tirar uma lição para a nossa vida. Eu particularmente gostei muito, foi o primeiro livro do Roberto Thanos que eu li. Eu acho que vale a pena a leitura, principalmente para quem está passando por um momento de tribulação, por alguma dificuldade muito grande. O título do livro fala justamente sobre o que é, né, enfrentar os problemas com fé, como que a gente consegue, através da nossa fé, enfrentar as nossas dificuldades. Então acho que é uma leitura muito boa e muito válida para você que está passando por alguma dificuldade. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse resumo desse livro. Já deixa aqui seu comentário sobre o que você achou. Não esquece de deixar seu like no vídeo, ó, meter o dedão no like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então é isso. Até a próxima resenha e tchau, tchau. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani.